recentemente, a gente viu aí, né, o lucro do Banco do Brasil nos últimos 2 trimestres que foram divulgados sendo impactado bem negativamente. E lá na Finclass, né, a gente tinha na carteira e a gente trocou a recomendação do Banco do Brasil para manter no primeiro momento, né? E quando isso aconteceu, e o que é engraçado, né? Uma boa parte dos assinantes, eles ficaram super bravos, né? Pô, a carteira tá super bem, a gente tem Fleury na carteira, que inclusive esse ano tá indo super bem, mesmo no mês que o Banco do Brasil foi impactado super negativamente, a gente superou o Ibovespa, porque foi no mesmo mês que Fleury, né, teve um desempenho muito bom. Enfim, a gente foi, criticado, né? E as pessoas, vocês não sabem investir, porque o Banco do Brasil tem mais de 100 anos e tudo mais, como se a gente não soubesse, mas tem mais de 100 anos, já passou por hiperinflação e tal, então esse resultado negativo é pontual, logo a gente começa, o Banco do Brasil daqui para frente, no próximo trimestre, está muito perto do vale do lucro, daqui a pouco ele volta para a média e vocês vão se lascar porque vocês não falaram para a gente comprar nessa oportunidade. Então, dentro desses questionamentos que foram realizados, tanto no YouTube quanto dentro da nossa plataforma lá, tem uma série de aspectos que a gente pode abordar. Mas no primeiro, eu queria começar falando do resultado do Banco do Brasil. Então, o resultado, né, ele caiu mais de 60% no segundo trimestre, com relação ao trimestre anterior, com relação ao trimestre do ano passado. Né? Isso. Então, foi um resultado que foi bem negativo. Só que as pessoas perguntam, por que a ação subiu? Mas se foi tão negativo, será que as pessoas já não... esse resultado já não estava bem precificado? O que está por trás, Pedro, na sua visão, desse resultado negativo? Se ele foi negativo mesmo, né? Porque às vezes fala, não, a gente já esperava algo nesse sentido, ou o mercado já esperava. E por que dá para a gente explicar por que a ação subiu, então, mesmo com o resultado em queda de 60% no segundo trimestre? Claro, isso é um ponto importante. E antes, assim, até para deixar bem claro, eu não tenho um viés estrutural negativo com o Banco do Brasil. Inclusive, lá na Mantaro, a gente teve um investimento de muito sucesso em Banco do Brasil na virada de governo. Legal. Foi um dos grandes acertos long do fundo. E a gente tinha uma visão muito construtiva que começou a mudar ali no ano de 2023 até chegar na visão realmente preocupada que a gente tem hoje. Aí, indo para o segundo TRI especificamente. Então, muitas assim, isso é sabido, né, mas nem sempre os preços acompanham diretamente os fundamentos. E por que eu faço essa ressalva? Eu tenho uma visão, obviamente, preocupada com os fundamentos do Banco do Brasil hoje, mas, em particular, essa dinâmica de preço de curto prazo, quando é em queda, muitas vezes você precisa de notícias cada vez mais impactantes para justificar movimentos adicionais de queda. Isso é muito mais flagrante. Assim, um conceito de engenharia, assim, você precisa de uma segunda derivada muito forte, assim, no caso, muito negativa, para justificar. E o que aconteceu ali? Então, como até eu comentei mais cedo, destrinchando os números, a impressão que fica do resultado é que os resultados futuros serão ainda muito ruins, assim, muito impactados pela inadimplência. A gente vai entrar nisso depois, imagino. Sim. Mas, em relação ao que já se falava no mercado antes do resultado, o que foi divulgado, a foto, sem fazer ajuste, a foto, não foi uma surpresa material. Já se falava, depois que saíram dados mensais de lucro e do que se formou de expectativa depois do primeiro TRI, que o lucro poderia cair seus 60%, mais 50%. Já se falava de redução do payout do Banco do Brasil e já se ventilava de um guidance de lucros de seus 20, 25 bi. Antes de entrar na discussão se isso é execuível ou não, fato é que a forma como foi divulgado, o discurso do banco de teremos esse vale de lucro, depois a rentabilidade se recupera já no ano que vem e já se normaliza em 27, foi algo que acho que de alguma forma acomodou, assim, interpretando o que saiu. E acho que também tem fatores técnicos. Antes do segundo TRI, depois da expectativa negativa criada com o primeiro TRI, os resultados mensais que saíram no Banco Central, a posição short no Banco do Brasil atingiu um nível muito elevado. Então, em que medida, dado que o segundo TRI não foi de maneira flagrante uma surpresa tão negativa, muitos investidores podem ter escolhido encerrar sua posição short, uma vez que já estavam esperando aquele catalisador que foi o segundo TRI. Assim, o trader extrapolou uma estratégia, esse é um catalisador, ele aconteceu agora, encerrou o que eu me propunha a fazer. Em um outro ângulo, assim, há hoje uma discussão muito grande no mercado em relação a qual o potencial de valorização das ações dependendo do cenário eleitoral do ano que vem. Sem entrar no mérito, de novo, de quem vai ganhar ou não vai ganhar, até porque, de novo, nós investimos, inclusive, depois da eleição desse atual governo no Banco do Brasil, há uma expectativa de o que pode mudar na gestão do banco dependendo de quem foi eleito.
E acho que isso pode ser uma interpretação de muitos investidores. Eu aceito que esse curto prazo, sentando no mérito da duração dele, é ruim, mas depois ele pode ser o resultado do banco pode ser muito melhor numa outra gestão, o banco pode ser privatizado, esse tipo de questionamento. Então, acho que tem esse contexto. Então, de novo, será que a novidade marginal do segundo TRI de forma flagrante, sem destrinchar os números, foi tão ruim? 2, fator técnico. E 3, talvez um pouco esse trade eleitoral que já está sendo discutido. Legal. Cara, um bom ponto esse fator técnico eu queria perguntar para você, porque sempre que a gente vai falar do investidor pessoa física, né? Como é que a gente se refere ao investidor pessoa física no Brasil? É a sardinha. Tem os tubarões, que é a galera da Faria Lima, no Leblon, tá lá, pô, os tubarões. E aí tá a sardinhada, né? Pô, que são as pessoas físicas tentando surfar ali junto com os tubarões e tudo mais. Pô, não fica na frente, senão você vai ser engolido. E muito do que se fala é que talvez hoje, para Banco do Brasil, a pessoa física esteja fazendo algum tipo de preço. Pô, então a pessoa física, as sardinhas estão tão unidas que estão fazendo frente, sei lá, por exemplo, movimentos de grandes gestoras na Faria Lima. Vocês percebem esse tipo de movimento do Banco do Brasil? Dá pra gente dizer que, pô, pode ter impacto disso? Como é que é? No anedótico, assim, em mídia social tem muita gente também já falando de Banco do Brasil e tem comentários bons e ruins. No anedótico, há dizem que tem, assim, vídeos de influencers falando bem que tem efeito em preço, talvez extrapolando, leva essa interpretação, mas no dado quantitativo, assim, não tem nada muito evidente para isso. E o que eu tenho ouvido mais até nessa onda recente, principalmente depois do segundo trimestre, não tô falando nem antes, mas depois foi divulgado o segundo trimestre do Banco do Brasil, quem mais teria comprado essa foram investidores estrangeiros e investidores institucionais, talvez encerrando até posições short. E aí, de novo, tem a mistura, talvez encerrando a estratégia short que tinham anteriormente. Sim. E talvez numa tese legítima, a gente pode discordar ou não, de que não importa o curto prazo agora do banco, o quão ruim vão ser os resultados, no longuíssimo prazo eu acho que vale a pena, ou ninguém vai discutir o resultado de curto prazo porque vai haver essa esperança de uma outra gestão. Acho que tem esses dois ângulos. Legal. Mas assim, então o anedótico não aponta tanto para a pessoa física, mas é comum, a gente cria essas narrativas dos grandes agentes atuando e não parece ser o caso. Legal. Você falou dos estrangeiros, ô Pedro, e aí eu queria te perguntar, o estrangeiro, ele entraria, ou quando, a sua experiência já tem, pô, quantos anos aí de mercado financeiro e análise de ações? 16 anos. 16 anos, pô, já é um período muito relevante. Então você já viu ciclo positivo, momento ruim, estamos num momento ruim nos últimos anos e tudo mais, o gringo chegando, o gringo indo embora. Então essa possibilidade do investidor estrangeiro, ele tá entrando, comprando o Banco do Brasil, você acha que ele faz isso porque, pô, ele enxerga um potencial no Banco do Brasil, ele olha pro Banco do Brasil e fala, pô, esse banco aqui é diferenciado, eu tenho Itaúzão, eu tenho Bradesco, eu tenho aqui, pô, esses grandes bancos, mas quando eu olho para o Banco do Brasil, é um diamante bruto. Ou, na visão do gringo, ele olha aqui, ele meio que olha, eu quero participar do mercado brasileiro, porque eu acho que tem potencial de subir, e deixa eu ver aqui quem que é maior, quem que é mais líquido, quem comporta o tamanho da minha posição, e vamos embora. Fazendo a ressalva que a figura do gringo são múltiplas pessoas com estratégias e visões e graus de, assim, tipos de teses diferentes e profundidade de análise diferentes, eu tendo a concordar com a segunda interpretação. Assim, até nesse momento adverso do mercado que a gente está vivendo desde 2021, né, o volume da bolsa caiu tanto, muitas resgates nas gestoras e tudo mais, a representatividade do investidor estrangeiro na bolsa aumentou. Então, já beira entre seus 50% e 60% do que é negociado hoje é de investidor estrangeiro. E nós... Aumentou passivamente. Aumentou passivamente? Não, assim, realmente o giro do pessoa física local e do institucional local caiu mais. Legal. Então, pode ser. Eu posso até depois fazer essa análise boa. Quanto que foi isso. Então, tem esse lado que ele é muito relevante e tem um lado que o Brasil tende a ser normalmente residual na alocação dele global. O nosso mercado de capitais é muito pequeno em relação ao mercado mundial. Daí, a minha impressão tende a concordar com a segunda visão que você apresentou, de ele olhar, talvez de uma maneira top-down, de eu quero talvez aumentar a alocação no Brasil, eu vou aumentar nas empresas mais maior valor de mercado, mais líquidas no índice, em particular os que acho que talvez se apresentem com maior destaque em algum screening, né? Algum levantamento estatístico de múltiplos de empresas. E nisso o Banco do Brasil
chama muita atenção, dado o valor patrimonial, o preço para valor patrimonial que negocia, o preço para lucro que negocia. Então, nessa abordagem quase estatística, top-down, ele chama a atenção do investidor estrangeiro. E aí, assim, qualquer alocação marginal dele em Brasil mexe muito mais no nosso mercado. Legal, excelente, cara.